palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Ontem nós aprendemos a respeito de Jesus. O batismo de Jesus e a apresentação, o arauto fez a apresentação. Era o testemunho de Jesus na visão de João. E hoje nós vamos meditar no testemunho de Jesus, ou melhor, no testemunho de João na visão de Jesus. Ontem, João falava de Jesus. E hoje, Jesus fala de João. Hoje é Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 12. Nós somos e deveríamos ser melhores ainda, mas nós somos muito bem instruídos, porque temos o Filho de Deus como nosso mestre e temos a palavra como matéria-prima para o nosso serviço, como o melhor que existe para a nossa instrução. Então vamos aprender. Mateus 11, de 1 a 12. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E eles partindo, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Já pensou ser avaliado por Jesus e ter nota máxima? João foi avaliado por Jesus. Ontem nós ouvimos João falando, porque os discípulos comentaram com ele lá: olha, aquele que estava contigo além do Jordão está batizando e muita gente vai. E ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Mas acontece que as coisas saíram praticamente do controle de João. João tinha perdido a multidão, o ofício, porque tinha concluído, ele era para ser o arauto, apresentar Jesus Cristo, e ele fez isso com grandeza. Ele tinha perdido o ofício, ele tinha perdido o público e tinha perdido a liberdade, estava preso. Esse texto diz que ele ouviu no cárcere, ele ouviu os comentários no cárcere, que Jesus estava desenvolvendo um trabalho grandioso,
uma multidão sempre ávida por ouvir o Senhor Jesus, e ele ouviu. E como somos humanos, como somos carne, quando mistura a carne com o problema, a carne com a dor, a carne com a frustração, a carne com a preocupação, aí a gente desaba muitas vezes. Ele não tinha, o nosso Deus é cheio de compaixão, o nosso Deus não iria dizer a ele, olha, você vai sofrer terrivelmente e vai terminar perdendo a vida, vai ser morto. Não, Deus não faz isso. Deus dá a missão, ordena para a gente fazer, encoraja a gente para fazer, e à medida que venha os problemas, ele também nos assiste. Mas a nossa vida está na mão de Deus, e o homem só pode tirar a vida física. Então, o Senhor, que enviou João para fazer a obra, que botou realmente ele na missão, não disse a ele que ele ia ser preso, decapitado. Então, agora ele preso, sem a liberdade, sem o público, sem o ofício, sem nada, e as cadeias romanas, apesar do direito romano, as cadeias romanas, toda cadeia limita demais, é tanto que todo preso quer logo fugir e tal, muitas pessoas se matam para não ser preso, mas no caso das cadeias romanas, era terrível. E ele ouviu no cárcere falar a respeito de Jesus. Ele ouvindo lá sobre o poder de Jesus. Aí ele envia 2 dos seus discípulos para perguntar a Jesus. Ele tinha dado o testemunho, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando mistura a aflição, o inesperado, a frustração, a dor e perseguição e tudo, a gente muitas vezes coloca em dúvida aquilo que a gente parecia não duvidar. Então ele diz, é tu o que havia de vir, ou esperamos outros? Aí Jesus diz, vocês voltem e diga para ele as coisas que vocês observaram aqui, que vocês presenciaram. Aqui, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres e os pobres são evangelizados. Aos pobres é anunciado o evangelho. Aí o João certamente ficou feliz ouvindo isto, muito embora sua situação era de prisão e de morte. Mas os discípulos saíram e Jesus disse para os que estavam com ele, bem-aventurado, tinha dito para eles, bem-aventurado o que não se escandalizar em mim. Eles partiram, foram para lá, foram embora, e Jesus começou a falar sobre o João. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, ou seja, as pessoas se deslocavam grandes distâncias para ver simplesmente uma pessoa que apareceu como se fosse uma cana agitada pelo vento, um bambu na ventania. João não tinha nada. João não tinha estrutura física, no sentido de complexos para alojar pessoas. João não tem nenhum testemunho que João tenha multiplicado alimento para dar a ninguém. Portanto, as pessoas se sacrificavam para ir ali e voltava de lá, se levasse água, bebia, se não levasse, talvez João não tivesse. Então o Senhor Jesus diz o que vocês foram ver no deserto. Qual era o interesse no deserto? Era ver uma cana agitada pelo vento. Mas, o que mais? Era um homem trajando roupas especiais, ricamente vestido? Não, também vocês não viam isso no deserto. Quem se veste assim, quem traja esse tipo de roupa está nos palácios. Então, o que foi?
Qual foi a atração para vocês irem ao deserto? Ver um profeta? Ah, sim, profeta. E eu vos digo, um profeta, ou o maior dos profetas. Era outra forma de Jesus, de alguma forma, a ofender o ouvido do judeu. Porque todo judeu tinha os profetas, os grandes profetas. Era o patriarca Abraão, que era o fundador, era o elemento chave da nação, e Moisés. Moisés nos deu a comer maná. E tu, o que vai fazer por nós? Pois é. Moisés era o grande profeta. Aliás, o Moisés mesmo diz, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim. Nem disse maior nem menor, disse semelhante. Mas o Senhor Jesus diz, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Aí Jesus deixa todos fora desta condição extraordinária. Nem Abraão, nem Davi, nem Moisés, ninguém. E qual a razão? A missão de João. Apresentar Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Apresentar Jesus ao público como Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Batizar Jesus, apresentar Jesus e fazer realmente a sua missão. Curta missão. A missão de João foi mais ou menos metade do tempo da missão de Jesus. Ou seja, Jesus passou quase 4 anos e o João passou quase 2. Pois é, meus irmãos, uma missão extraordinária e o testemunho do Filho de Deus, maior ainda, corroborando a grandeza humana e a grandeza da missão de João, o Batizador. Deus abençoe você, Deus guarde a vida de vocês, Deus nos guarde, Deus nos ensine a andar na sua santa presença. E hoje a nossa oração é pelas crianças da Igreja de Jesus Cristo e as criancinhas da nossa pátria. A criança está sendo alvo de Satanás. Sempre houve problemas, sempre houve a consagração das crianças aos demônios, aos caboclos, aos ídolos. Mas agora está havendo mutilação, assassinatos, estupros, comercialização, sequestro de crianças. É algo terrível. Todo o Brasil tomou conhecimento da história de Marajó. Marajó é porque é a terra do ninguém. Lá só vai quem tem negócio, o negócio geralmente é escuso. Mas o que acontece em Marajó, em grande escala, acontece em menor escala em todo o território nacional. Vamos orar pelas criancinhas. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor, pela tua mão estendida sobre a igreja. Deus fiel, guarda o teu povo, toma em tuas santas mãos os teus ministros, toda a liderança da igreja. Agora, Senhor, suplicamos a ti, apresentamos a ti, Senhor, as crianças da nossa igreja, as crianças da nossa nação, as criancinhas em toda a terra, Senhor, na condição de vulneráveis. Elas são, meu Senhor, muitas vezes exploradas em todos os níveis e muitas vezes da maneira mais criminosa. Senhor querido, tem misericórdia das nossas crianças no nosso país. Tem misericórdia, Deus, das autoridades eclesiásticas e civis, das autoridades militares e políticas. Tem misericórdia, Deus, e faz com que eles se movam em proteção, em direção para a proteção das crianças. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.